O meu irmão, o Antônio Gomes, ele saiu daqui da casa dele, aqui do lado, com essa menina e com aquela outra menina, ia levar essa daqui para a igreja. Aí estavam indo para a igreja. Quando chegou em cima da ponte, entrou na ponte, o carro veio em alta velocidade contra ele. Na contramão. Na contramão, ela estava na frente, junto, na frente, viu tudo. Essa daqui viu tudo que tinha acontecido. O meu irmão, logicamente, fez de tudo para evitar a colisão frontal. Aí tirou para o lado, ela bateu do lado, mais do lado dela, né? Aí houve o falecimento fatal dele. E esta outra menina, que é a Eduarda, ficou em estado super grave. Foi para a Unicamp, o Águia veio, levou ela para a Unicamp. Graças a Deus, Deus colocou uns médicos em volta dela lá e cuidou da vida dela. Hoje ela está, graças a Deus, 90% dela recuperada, não está 100% ainda, né? E hoje ficou com alguma sequela? Não, ela sequela não ficou. Ela ficou, tem um corte assim na cabeça, falta de um osso que quebrou e teve que ser retirado, né? Agora ela não ficou com sequela de movimento, de fala, de nada. Ela lembra de tudo do passado, né? Aí essa menina aqui, se ela quiser falar mais alguma coisa sobre coisa que ela viu, as carros vindo de frente, né? Mas ela tá meio emocionada, ela não quer falar. Tem alguma descrição do que aconteceu? Porque, na época, cada jornal explicava alguma coisa, né? Exatamente, até eu mesmo dei uma entrevista falando que meu irmão vinha de lá pra cá, mas era o contrário, ele ia daqui pra lá. Então, isso foi uma das... Entendeu? Uma das contradições, porque eu não vi na hora, eu vi depois, eu só vi depois, né? Aí eu comecei a perguntar de onde que ele vinha, né? Porque o carro do meu irmão estava do lado contrário, eu imaginei que ele vinha de um lado. Eu cheguei lá, tinha acontecido muita coisa. Porque foi que a pancada foi muito forte. Aí meu pai tava indo e... Daqui pra lá? É, daqui pra Amanda. E o cara veio na contramão, pegou de frente com meu pai, só que meu pai tentou virar o carro. Aí no que meu pai tava indo assim, ele pegou pra virar o carro, a batida foi toda do meu lado afundou. Aí a minha perna torceu e enfiou dentro do banco. Nossa. Ela quebrou a perna, não deu fratura exposta, né? Não. Mas ela foi internada, ficou 3 dias internada. E a outra menina ficou 21 dias. 22 dias, né? 22 dias internada. Ela acabou batendo a cabeça. Bateu a cabeça. Teve traumatismo craniano. Mas, graças a Deus, hoje ela está bem, né? Mas a gente fala que um é culpado, outro é culpado. Na realidade, tem uma sequência de culpas, né? Enquanto o meu irmão não teve culpa nenhuma em estar naquele lugar, porque estava fazendo o trajeto normal dele, que ele sempre fazia, e qualquer uma pessoa de bom senso faz. Agora, o que deveria ter feito antes era o poder público não ter causado aquela negligência, né? Porque num lugar daquele você tem 2 vans, uma para outra para vir de cada lado. Aí faz uma ponte afunilando os 2 lados. E já aconteceu vários acidentes mesmo depois daquilo. Já teve acidente, mais acidente depois dele, né? Não houve morte, graças a Deus. Graças a Deus não houve morte, mas houve acidente, poderia ter acontecido. Mas a responsabilidade desses acidentes é devido a quê? Eu acho que a responsabilidade do acidente foi por não fazer a ampliação da ponte, para economizar dinheiro, logicamente, sendo que privatizam as rodovias. Mas quando se privatiza uma rodovia, eles falam que tem que fazer isso e fazer aquilo. Eles fazem pela metade para economizar dinheiro. E a vida das pessoas que se dane. Essa é uma coisa muito errada do poder público e principalmente do judiciário, porque eu sempre falo que toda mazela que existe, o judiciário tem culpa. O judiciário é culpado, a justiça é culpada. Porque se a justiça não aceitassem os políticos de carreira fazer as coisas erradas, não existiria as coisas erradas. Porque todos nós nascemos perfeitos, nascemos honesto, crescemos honesto, começamos a crescer honesto e vai se desvirtuando
com o tempo, entendeu? E isso acontece em tudo quanto é lugar. A prefeitura, eu tinha que ter exigido do governo do estado que exigisse da concessionária a fazer as duas pontes, para andar só, os carros andar só para um lado só, em cada lado, e não cruzar no lugar só dos dois lados cruzar, entendeu? Eu acho que a negligência é dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Do executivo, do legislativo, por quê? O legislativo porque não fiscalizam os atos a gente vai seguindo, tá bom? Os atos que faz. Tchau, meu amor. Daqui a pouco eu te encontro. Tchau, meu amor. Que fazem o executivo e o judiciário não pune nem o executivo e nem o legislativo. Isso é um caos do Brasil. Isso é um caos no nosso querido Brasil, que é um país lindo, maravilhoso, que tem de tudo. Tem de tudo, menos cadeia para quem tem dinheiro. Mas é a nível municipal isso? Eu até estava com o São Carlos Costa. É exatamente sobre isso, né? A rodovia estadual, o que ela é? Estadual, não, a rodovia, ela é, esse pedaço, se não me engano, ela é municipal. Agora a rodovia que passa por baixo, que fizeram a ponte em cima, ela é estadual. E daí como que é? Uma parceria estadual e municipal? Ou seja, o município faz o viaduto e o estado faz a Não, rodovia? O município faz, logicamente, faz a Avenida Santana, que pertence ao município, a rodovia, que é a avenida. E a ponte pertence ao Estado. Pertence ao Estado. Por isso que eu falei que os três, aí vem os legislativos para fiscalizar o porquê que não fizeram aquilo. Não tenho certeza, mas vai ver que lá está escrito, no projeto deles lá está feito dos dois lados. No mínimo está feito dos dois lados. Né? No mínimo. E isso, isso é achatório meu. Isso eu não estou falando que está. Isso é achatório meu. Né? Entendeu? Pois é, aí com isso... Falou alguma coisa? Fala aí qual que é a sua opinião sobre isso, né? A responsabilidade, né? Na verdade, não só desse acidente, mas vários. De vários que já aconteceram e de vários que vão acontecer. E espero que não tenha outras mortes lá. Mas a responsabilidade direta, você perguntou, é do Estado ou é do município? A responsabilidade direta é do município. Porque inclusive se tiver que fazer parceria ou buscar recurso, quem tem que fazer isso é o prefeito municipal, que na época foi omisso e irresponsável de fazer só a ponte só de uma via. Quando o próprio Manuel falou ali... Mas quem fez a ponte foi o Estado. O viaduto, então, né? Porque ali na verdade assim, não tinha bandeirante ainda, não tinha aquela extensão da bandeirante. Quando fez a extensão da bandeirante, teve que fazer o pontilhão, que é o pontilhão que sai do Amanda para vir para a região central de Hortolândia. Aquele pontilhão tinha que ser feito 2 pontilhão, com 2 mãos para ir e 2 mãos para voltar. E fez só uma. E nós tínhamos uma deputada que não serviu para nada, nem sequer cobrou isso do Estado, que é a Ana Perucci, todo mundo sabe, que já era deputada naquela época. A obrigação do município seria cobrar o Estado. Cobrar e exigir. Se não exigisse, não aceitava. Não dá para aceitar um negócio que vai ter morte, como teve. Então a responsabilidade direta para mim na época foi do prefeito. E claramente uma omissão, uma falta de buscar o que deveria buscar da própria deputada, que era mulher do prefeito. Então eles tinham tudo para fazer as coisas bem feitas, mas não fizeram. Então para mim, eu acho que inclusive o município tem que ser responsabilizado por isso. Indenizar as vítimas, e não só indenizar as vítimas, mas todos os acidentes que tiveram ali, e responder criminalmente por todas as mortes que aconteceram por omissão deles. Para mim, o que aconteceu com esse acidente? Teve algum... Então, o Manuel pode falar melhor, que ele é o irmão da vítima. Até hoje não teve punição nenhuma. A única coisa que aconteceu foi que o jovem que estava bêbado, e segundo, que eu não sei se é verdade, estava drogado, está preso até hoje, né? Está preso até hoje. Tomara que ele fique lá por muitos anos. Mas também, aí entra a omissão da justiça, porque a justiça, ele já estava... presa, a capivara dele vai daqui no Triângulo Mineiro e volta para trás, né? E estava solto, e continuava solto, né? Se escondendo para lá e para cá. Diz ele que estava comprando o carro, que isso é uma grande mentira do dono do carro, porque o cara não vai emprestar um carro para uma pessoa que não tem habilitação. Ainda bêbado. O cara não vai emprestar um carro para uma pessoa que esteja bêbado. O
jamais alguém vai emprestar. Você só empresta uma pessoa para um conhecido seu, e que ele sabe quem é a pessoa, que seja responsável. Agora aí vieram falando que ele estava comprando carro, o pai dele estava comprando carro. Mentira, isso é tudo uma grande inverdade, porque não estava. Ele pegou o carro emprestado, o carro emprestou para ele, pegou o carro emprestado. No mesmo dia do acontecido, poucos minutos antes, tentaram roubar aqui na Avenida Anhanguera. Um cidadão lá assaltou um posto de gasolina, segundo o comentário assaltou um posto de gasolina e veio aí entrou na loja de conveniência. Quando entrou na loja de conveniência, com isso um policial civil, apaisano, sem identificação, e entrando. Aí o cara falou que era um assalto. Na hora que o cara foi ao assalto, o policial entregou a carteira. Segundo falaram, entregou a carteira. Quando ele virou, aí quando ele ia sair, o policial perguntou: você não esqueceu de nada? O cara, quando olhou para trás, o policial derrubou ele, né? Assim dizem, não estou falando que é a verdade. Aí no mesmo horário, ele saiu, esse cara estava tomando cerveja num bar lá no Amanda, isso do acontecido que acidentou, veio correndo para cá. Segundo eles, ia buscar o irmão dele em outro lugar. Mas eu particularmente, eu acho que eles iam lá no posto ver o amigo dele morto, que o policial matou. Essa é a mais verdade. Entendeu? Aí, eu acho, essa é a lógica maior, porque a pessoa não ia sair com tanta pressa para buscar um irmão simplesmente porque estava num bairro longe sem fazer nada. Essa é a coisa mais lógica. Agora, resta a polícia correr atrás e ver o que exatamente aconteceu. O criminalizado é só o motorista. O motorista. Eles estavam em 3. Segundo o que eu sabia, eles estavam em 3. 2 fugiram. 2 fugiram, foram embora, só ficou só o motorista. Né? Só o motorista bêbado, que não estava conseguindo nem. Tinha 3 no carro? Dizem que tinha 3 no carro. Também não vi, mas dizem que tinha 3 no carro. Agora, quem são os 3 também eu não sei. E a que estava com o pai do lado? Tinha 3 também. Ela confirma que tinha 3 no carro? Não, na realidade eu nem perguntei pra ela se confirma. Que eu acho que também ela, coitada, na hora. Foi uma coisa tão repentina que ela não tem nem imagem disso. Nem percebe, né? A pessoa, eu acho que ela nem imagina. Vocês moveram nenhuma ação contra a prefeitura? Não, ainda não. Ainda não. A gente primeiro a gente se preocupou em cuidar exatamente da menina, porque foi o que restou. Foi cuidar da menina, tanto é que ficou 21 dias lá. Eu fiquei lá, minha esposa veio várias vezes lá. A mãe dela, coitada, ficou perdidinha da Silva. Aí nós resolvemos primeiro cuidar da menina, depois as coisas, antes de vencer o tempo, a gente vê o que a gente vai fazer. Entendeu? Porque não é possível tanta injustiça em um país que fala tanto de justiça, não é verdade? E a gente vê só injustiça, não vê justiça. Entendeu? E daí por diante. Foi uma vida que foi embora antes do tempo, tenho certeza absoluta, antes do tempo. E quem causou tá aí, preso, mas tá gastando nosso dinheiro ainda. Sim, né? E tá gastando nosso dinheiro. Dinheiro público, né? Pra isso. Dinheiro público. Mas é aquele velho detalhe. Prisão dá dinheiro. Construção dá dinheiro. Construir uma ponte dá dinheiro. Construir um viaduto dá dinheiro. Mas por que quiseram economizar então? Se dá dinheiro, construir um viaduto, por que economizar? Porque na próxima daí derruba e faz outra. Não é derruba. Na próxima vão fazer outra e vai sobrar mais dinheiro de novo. Mais dinheiro de novo. Vem a licitação, alguém ganha dinheiro com a licitação. Depois vai vir a pessoa para fazer a obra. Vai ter um determinado dia, não vai vencer, aí vai entrar os famosos aditivos, vai triplicar o valor daquela ponte e alguém vai ganhar dinheiro, né? É verdade? Agora, professor dá prejuízo, médico dá prejuízo, dá muito prejuízo,
com a prefeitura. É igual o lago, né? É que direto. Você tava falando? Eles fazem o negócio, em vez de desviar a água, aí eles vão lá, tiram. Na verdade é assim, lixo, se a gente for ver, quando você tem um governo irresponsável e omisso, aí o que fazem com o dinheiro público e com as coisas públicas é uma mazela, né? É o que a gente tem visto em Hortolândia, na verdade. Tem mascarado a realidade. Inclusive a lagoa foi uma coisa mascarada. Fez uma maquiagem lá, ficou bonito. Mas é com... Ah, já terminaram lá? Eu não sei se terminaram, mas tiraram a máquina. Não sei o que fizeram com aqueles entulhos, porque encheram a lagoa de entulho, os tratores passaram e depois passou 2, 3 dias, já parece que já tinha esparramado o entulho dentro da lagoa. Porque o que a gente vê lá é que a lagoa não tem nem meio metro de profundidade. Não tem. Que é um absurdo. A gente sabe que aquelas garças andam lá sem sequer com as pernas de fora. Então assim... Elas andam lá no meio? Anda no meio. No meio você vê o meio da canela, nem da coxa, da canela lá de fora. Eles não falaram que um desassorial? Então, foi só para cobrar isso, né? Porque a máquina ficou lá um tempão, a gente não sabe nem o custo total daquilo ali, mas a gente sabe que é um custo absurdo. Já foi pago várias vezes essa questão do desassoreamento e até hoje, eu desafio qualquer um ir na lagoa e ver se foi desassoreado. Então o objetivo é você fizer um negócio mal feito. É uma maquiagem para as pessoas. Daqui a pouco vão lá de novo, cobram de novo. Exatamente, isso aí dá dinheiro. Ou igual eu falei, médico dá prejuízo, professor dá prejuízo, segurança dá prejuízo, dá muito prejuízo. Agora, e uma lagoa para ser desassoreada, dá lucro. Dá lucro. Teve uma máquina lá que ficou do mês de novembro até o dia 24 de dezembro sem fazer nada. Simplesmente lá, dizem que pagava R$300 a hora. Também não sei se é verdade. Mas ficou uma draga lá, encostado lá, não sei de quem que é. Talvez pagando R$300 a hora. Talvez não pagando R$300 a hora, talvez também é do Meira, da família do Meira, dos parentes do Perugini. Inclusive o Meira está sendo a Polícia Federal depois de 2 anos agora. Depois de 2 anos, do mês de junho de 2003 até hoje, fazendo investigação, simplesmente entraram em 8 endereços do Meira e cataram o computador, isso e um monte de coisa a mais. Agora que vai acontecer, só a polícia, a justiça vai saber. No mínimo vai salvar ele também, igual salva Maluf, igual salvar o Perugini, igual salvam muitos outros vereadores que temos dentro da Câmara Municipal aqui. E daí por diante, né? No caso do viaduto ali, o que teria que fazer? Teria que derrubar aquela? Não, duplicar, fazer um outro igual do lado. Então, mas se tá vindo 2 daqui e o viaduto tá bem no meio, não teria que... Não, mas o viaduto não tá bem no meio. Você pode ver que lá tem uma pequena curva. Não tá daí no meio. É propício fazer um viaduto do lado e ficar 2 mãos para ir, 2 mãos para voltar de fora a fora. Não ter aquele funil. Não precisa ter aquele funilamento, que é o funilamento da morte. Eu não preciso derrubar aquele para fazer os dois. Não. Na verdade, se ele já não tá no meio. Se tivesse feito junto na mesma época, tinha ficado mais adequado. Mas é possível fazer um do lado ali. Deveria ter engenheiro de trânsito, porque o problema para mim não é técnico, o problema é político, é ser vergonhice política. Que é isso que o Manuel falou. Quando o Manuel falou, isso não dá lucro, isso dá prejuízo, isso dá lucro, ele na verdade está falando, os caras usam da ser vergonhice política para tapar as pessoas, para enganar e para maquiar as coisas e para usar o dinheiro, inclusive muito mais do que deveria usar. Então, é por isso que eu acho que a população tem que participar, tem que ver, tem que ser crítica para esse povo que é pilantra mesmo, que é corrupto, que é lacaio, não ter mais vezes e nem lugar, a não ser que seja o lugar dele seja a prisão, mas uma prisão onde eles trabalham para pelo menos se manter, para nós não ter que pagar a prisão para eles. Esse é outro problema, né? Olha, rapaz, um prisioneiro, eu trabalhador, você trabalhador, ele trabalhador, ele tem 30 dias de férias por ano. E você vende, você ainda vende coisa porque você não lhe falta dinheiro. Um prisioneiro, ele tem 37 dias de férias. Além de ficar à toa lá dentro, gastando nosso dinheiro... 300, não, além de ficar lá dentro à toa, gastando nosso dinheiro, simplesmente fazendo sei lá o que eu nunca entrei numa cadeia, ou eu entrei 2 vezes em delegacia, ele tem 37 dias de férias. Ele sai, na saída, ele sai... Fora o ano todo que não faz nada, ele não, tem férias mesmo? Não, eles não faz nada, né? Nós pagando a conta deles, e o governador ganha dinheiro nas nossas custas. E mais alguém, das terceirizadas, das merendas, disso e daquilo. Ó, eles têm a saidinha de pai, de namorado, dia das mães, dia das mães, dos pais, dos namorados, Natal, Ano Novo. Ele tem saidinha tudo, você somado dá 37 dias.
São 30 dias de férias. E ele já sai de lá assaltando. Ele já sai de lá roubando. Olha que justiça nós temos. E, cara, se você sai de lá roubando, não precisa sair de lá não, cara. O cara, você tá preso, você passa a ser um órgão, você passa a ser uma peça do Estado. Que fique lá dentro. Ele não tem que sair Ele tem que ficar lá dentro, preso lá dentro. Na verdade, mano, assim, a nossa concepção é que as pessoas não deveriam nem ser presas, elas deveriam ser educadas, ser preparadas desde criança, desde a primeira infância, para que sejam pessoas decentes, né? Cidadãos de bem. É o que os que defendem, são contra a redução da maioridade penal, defendem isso, né? Exatamente, um investimento por parte do Estado no esporte, na educação, em valores, né? E o Estado tem que ser exemplo também, porque nós temos um Estado que é um exemplo do que não se deve fazer, né? Por que um menino hoje vai falar, por que eu tenho que ser honesto se o presidente ou quem me governa é ladrão? Então a gente teria que ter um exemplo positivo de quem são os grandes gestores. E por um outro lado, a prioridade tem que ser a educação, desde a infância. Eu acho que aí sim economizaria muito mais se valorizasse a educação, valorizasse os docentes, os professores, no caso, e investisse pesado na educação. Nós teríamos um outro país, uma outra civilização, um outro povo. E daí talvez os presídios estariam quase vazios. É igual a Maria Lúcia lá do Auditoria Cidadã, ela mostra um gráfico lá, menos de 4% é para saúde, segurança e educação. Não, se for pegar... E a dívida pública do país é quase 50%. Não, o que o Brasil paga. Na verdade é só de serviço do juro da dívida, né? Não é nem a dívida, não vai nem amortizando a dívida. O Brasil, se você for pegar nos últimos anos, vem uma crescente. Começou lá com 43%, o ano passado chegou a 45%, esse ano deve chegar a 47%. De tudo que o Brasil arrecada de riqueza vai para pagar juros da dívida. E quanto está pagando esses juros da dívida? Está pagando o quê? Que a amortização em realidade é juros também. Né? Na verdade é para pagar os juros, porque a amortização não está amortizando, muito pelo contrário. Como está pagando cada vez mais é porque a dívida real está aumentando e aí vai cada vez pagando mais. Então é assim, você paga quase a metade de tudo que arrecada para pagar juros, e quanto paga juros está pagando para quem? Os grandes bancos, que são os que compram os títulos da dívida, são os especuladores. Então o governo tem uma opção clara de beneficiar os especuladores, o capital financeiro, em detrimento aí sim dos que mais precisam, que seria quem precisa da saúde pública, quem precisa da educação pública, que o investimento é pífio, como você falou. A saúde não chega a 4% de investimento, né? A educação é 3%. Então, assim, é irrisório. A cultura, então, não chega nem 0, alguma coisa por cento, não chega nem 1%. Então, ou seja, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora da ordem. E daí ela fez auditoria acho que foi Equador, aí fizeram um reajuste lá para não pagar toda a dívida, né? Porque estava sendo abusivo, né? O que estavam comprando do país. E ela foi para a Grécia, fez auditoria lá também, uma brasileira, né? Maria Lúcia. Maria Fatorelli. Fatorelli. Aí foi para lá, é a mesma situação na Grécia. Ou seja, juros abusivos, cobranças indevidas. E ninguém tem dimensão da dívida. No Brasil ela fez uma auditoria, mas não acataram tudo que ela falou. E na verdade, porque se fizer uma auditoria séria no Brasil, e é claro isso, é possível constatar que o Brasil não deve nem 30% do que se fala que deve. E que talvez já se pagou isso há muito tempo. Então é preciso de uma auditoria séria, sim. Ela fez, mas não acataram. Mas é preciso de uma auditoria séria por quem gerencia esse país, que é os governantes. Se a Dilma tivesse coragem de minimamente fazer isso, mas ela já está perdida, né? Já não sabe nem para onde mais vai, está à deriva. Mas sabe que não é possível implantar um negócio desse na prefeitura? Não estou dizendo dívida, mas criar um grupo civil que faça uma auditoria da prefeitura? Olha, a gente teria que estudar melhor sobre isso que você está falando, porque você teria que fazer praticamente como se fosse um governo paralelo, né? De civil, de sociedade civil, que fiscalizasse, que acompanhasse. Auditoria cidadã, né? O cidadão fazer auditoria. Mas nós temos os mecanismos públicos, na verdade, o próprio sistema ele é muito fechado, ele é fechado e ele propicia essa burocracia que leva à corrupção. Porque é exatamente muito fechado. Você pega uma cidade igual Hortolândia, que a gente não tem nenhum vereador. Né? Nós temos 19 vereadores, que é tudo vendido pelo prefeito. Isso não tem nenhuma cisma de falar isso, só ir na sessão da Câmara você já vê isso. Qualquer um que vai na sessão da Câmara e quando vai escolher alguma coisa polêmica sabe que não tem ninguém que destoa do que o prefeito manda fazer. Então não tem ninguém que fiscaliza o prefeito, é muito claro isso. Se tivesse algum vereador que começasse a cobrar isso junto com a sociedade civil, facilitaria e talvez seria uma porta de entrada para a gente ter uma cidade transparente. Seria para ver no começo. Então, não tendo nenhum vereador na Câmara que faça isso, só a sociedade civil e com todos esses mecanismos que emperra a participação de fato da sociedade,
no centro de decisões fica muito difícil. Mas não é descartado, acho que a gente tem que insistir sim e usar os meios que for possível para buscar. Mas essa auditoria cidadã que a Maria Lúcia propõe não é uma coisa paralela? Não é um grupo paralelo que a auditoria cidadã é como se fosse uma ONG, não governamental. Só que aí ela tem fatores, ela busca essas informações de muitos fatores, porque a dívida ela é pública, interna e principalmente também externa. Então você tem vários lugares que você pode buscar os dados da dívida e trabalhar isso. O município já é uma coisa mais fechada, mais enclausurada ali. E a questão do orçamento você vê assim, enquanto vai votar a LDO e coisas assim, sabe? A lei de diretriz orçamentária, mas indica tantos por cento para tal área, tal por cento para tal área, mas é muito fechado. Você não tem um discernimento dos gastos reais. Então esse é um problema. Devia ser uma prestação de conta mais transparente. Fala, olha, gastou, por exemplo, 1 milhão em tal lugar, mas o que comprou? Ah, vai fazer uma ponte, quantos sacos de cimento foi, quantos metros de ferro, sabe? Precisaria ter uma coisa mais refinada, para aí sim a gente saber se aquele preço é justo ou se não é justo. Porque falar que gastou 1 milhão para fazer, por exemplo, ou que gastou 65 milhões para fazer a ponte estaiada, a gente não tem compreensão de falar, gastou isso ou não gastou. A gente acha que gastou muito. E além de ter gastado muito, voltando na ponte estaiada, a gente acha que não era necessário para a cidade nesse momento. Eu acho que era mais necessário um hospital que funciona, que atende as pessoas, que valoriza as pessoas, que respeita as pessoas, do que uma ponte estaiada que atualmente não serve para nada. Quanto tempo está parada ali aquela ponte estaiada? Está parada há muito tempo. A IBTU vai fazer ligação agora, né? Diz que vai, né? Estão mexendo ali, né? O que diz que vai, vamos ver se vai, né? Entendeu? Quanto tempo faz que ela não está parada ali? Há muito tempo. Há muito tempo, muitos anos. Aquela lagoa do Amanda, por exemplo, que estava comentando há pouco minuto atrás, tinha 3 filetes de entulho dentro da lagoa. Um rapaz que trabalha, não falar o nome dele, pode complicar ele, lá dentro da prefeitura, falou que já tinha 1.800 caminhões de entulho ali dentro. Meu amigo, 1.800 caminhões de entulho, é um caminhão entrando, outro saindo. Você era coisa rara, você tinha que dormir lá e acordar e dormir de novo para poder ver um caminhão saindo lá de dentro, entrando lá levar entulho. Já tinha 1.800. Imagina quantos milhões de entulho não foi colocado lá dentro. Entendeu? Isso aí, igual eu falei pra você, isso daí dá dinheiro. Isso dá dinheiro. Eu falo assim, a Lagoa do Amanda é a água que lava dinheiro. Entendeu? É a água que lava dinheiro. Entendeu? Mas vamos esperar alguma coisa da Polícia Federal para ver aonde vai chegar essas investigações que vai chegar do Amanda. Espero que seja só o fio da meada mesmo, né? Que eles consigam puxar, que deram o nome certo. Envolvendo inclusive a administração anterior, que também é parte dessa atual. E que com certeza a gente vê um monte de indício de mau uso do dinheiro público. Vamos ver o que vai dar isso, né? Não, eu espero eu acho que para o bem da cidade, né, tem que dar alguma coisa. Faça justiça. Que os juízes façam o que eles se comprometeram a fazer quando pegaram aquela famosa toga, né? Aquela famosa toga. Quando eles pegaram, eles se comprometeram a fazer. Foi a justiça. Entendeu? A justiça. Agora, eu espero que porque a polícia faz um papel de trouxa. A grande polícia faz um papel de trouxa. A polícia prende e a justiça solta. Com certeza. Entendeu? A polícia prende, não permite a justiça solta. Quando o cara tem dinheiro. Por exemplo, um cara rouba para comer uma sardinha, um quilo de arroz, um quilo de farinha de trigo no mercado, esse cara vai preso, apanha, confessa que matou 200 pessoas, que não matou ninguém, mas confessa debaixo de cacete, que a polícia mesmo faz, né? Eu vi uma história de um cara que roubou um pé de alface e foi preso. Exatamente. Agora o outro rouba milhões, desvia milhões, que eles não roubam. Eles desviam milhões e não vai preso. São detidos com 5 dias. Um juiz lá do Acre dá um parecer lá e libera. Não tem condição. O juiz nem sabia do assunto. Dá um parecer, solta o fulano. Agora o que roubou o pé de alface, esse vai preso, condenado, né?
Julgado, não, ele vai preso, julgado e condenado, sem passar pelo delegado, já vai direto pra cadeia. Sem passar, preso, julgado e condenado, automaticamente. Já vai direto pra chave. Mas paciência, né? Bem, vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, meu amigo. Vamos ver o que vai dar. Tomara que... Porque é tanta coisa, né? Só tem falar, tanta coisa. Tanta coisa equivocada, tanta coisa errada. E a população precisa acordar. A população são ensinados a falar mal, por exemplo, de Cuba, por exemplo. A educação em Cuba, todo mundo é formado. Nós sabemos que todo mundo é formado. Em Cuba fica 8 horas, o moleque fica 8 horas estudando. Ali tem almoço, tem café da manhã, almoço, tudo pago pelo governo. Aqui são 4 horas. Aqui no Brasil nós são 4 horas. Essas 4 horas que ele vai para dentro da sala de aula... Vai demorar aqui. Não, tô saindo já. Tá saindo? Tô saindo. Essas 4 horas, ele vai, o professor falta, ele vai pra rua, ele sai na sala de aula e vai pra rua. O pai dele tá trabalhando. E quando chega no final do ano, o professor é obrigado a passar. Isso na particular e na pública. É obrigado a passar. Porque eu tenho colegas, professor particular, e tenho amigos também, professor da escola pública. Que eles falam a mesma coisa, que é obrigado a passar. Mesmo faltando, mas é obrigado a passar. Como que é isso? Educação continuada? Progressão continuada. Progressão continuada. Não é o caso. Agora lá o pessoal fala mal de Cuba, mas lá todo mundo é formado. Vive uma vida simples, mas... Todo mundo é formado. Mas por quê? Porque os Estados Unidos, nós somos norte-americanos, fizeram um muro fictício, agora que estão abrindo, né? Derrubaram um tijolo. Agora derrubaram um tijolo. Fizeram um muro fictício que não pode entrar nem sair nada de Cuba. Não pode entrar nem sair. Por que esse muro fictício? Briga política. Mas isso é medo. É medo que o socialismo dê certo em Cuba e comece a ser gerido dentro dos Estados Unidos, dentro do capitalismo. E o capitalismo começa a perder poder. É isso que acontece. Por quê? Nós brasileiros aqui tomamos vacina de Cuba. Os Estados Unidos tomam vacina de Cuba. Os melhores médicos estão em Cuba. Todos nós sabemos disso. Os melhores médicos estão em Cuba. Entendeu? Só que isso não é divulgado. As pessoas que conhecem, que tem um pouco de influência e gostam de informação, sabem disso. Sabe disso, que os melhores médicos estão em Cuba. Quando tem um probleminha, vai para Cuba, resolve, já, aí o americano toma conta. Fui eu que descobri. Foi eu que fiz isso. Né? Sem contar os vírus que eles jogam por aí para aterrorizar o mundo. Né? Cuba tem uma discussão grande, né? Exatamente. Cara, meu amigo, se a gente tivesse para conversar, a gente ficava o dia inteiro. Mas infelizmente nós não temos muito tempo, nosso tempo é pequeno.